Pra você, o que faz uma trilha sonora ter estilo? Temos muitos animes com músicas incríveis, mas na minha opinião, nenhum deles tem tanta personalidade e estilo quanto a de Aigir. É o tipo de música que você ouve e fala: caralho, isso aqui tem muito swag, que isso? E eu não tô falando dela ser bonita ou emocionante, eu estou falando de identidade. Essa trilha sonora parece que tem uma personalidade própria, ela não segue um estilo, ela é o próprio estilo. E depois de ouvir e analisar essa trilha sonora por semanas, eu cheguei à conclusão que você precisa ter estilo pra ouvir Aigir. Opa! Eu sou o CD e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das melhores trilhas sonoras de todos os animes, eu não tô de brincadeira. Quando as pessoas falam da trilha sonora de Aigir, normalmente elas lembram que foram feitas pelo Hideki Naganuma, ou dizem que ela é diferente, mas ninguém explica o motivo dela ser assim. Nesse vídeo eu vou mostrar a trilha sonora peça por peça, vamos entender quais elementos que aparecem em quase todas as músicas e por que a trilha sonora deixa a gente com essa cara assim, ó, quando a gente ouve ela. E como tudo isso tem tanto estilo e representa perfeitamente o mundo de Aigir. Bem, a trilha sonora de Aigir foi feita por ninguém menos do que Hideki Naganuma. E se esse nome não te diz nada, talvez os trabalhos deles digam. Ele também compôs a trilha sonora de Jet Set Radio, Sonic Rush e Lethal League. E na minha opinião, tudo que esse cara toca vira ouro. É bizarro, tá ligado? É sério, é muito difícil definir o estilo musical dele. O som dele mistura rock, drum and bass, funk, hip hop, big beat, música eletrônica e várias outras influências que se misturam e faz ele, tá ligado? Mas a trilha sonora de Aigir não foi feita só por ele. A OST foi feita pelo grupo WOW 5 Project, mas tudo isso sob a supervisão do Hideki. E isso explica porque que as músicas lembram bastante o estilo dele, porque era basicamente ele era o cabeça ali deles, tá ligado? E a primeira coisa que chama atenção quando você olha pra trilha sonora de Aigir é a capa do álbum. E na minha opinião é simplesmente uma das melhores capas de trilhas sonoras de todos os tempos, não tem discussão, tá ligado? Até meu amigo desenhista concorda, então não tem como. E nela basicamente já entrega tudo que a gente vai ouvir na trilha sonora. Nela aparece uma mesa de DJ, um vinil, vários personagens do anime e a palavra skunk, que além de ser uma técnica muito usada no reggae para criar aquele groove característico, também é o codinome usado pelo Hideki. Ou seja, antes mesmo de você dar play nas músicas, a capa já comunica toda a identidade da trilha sonora, uma música de rua, com elementos de DJ, cultura urbana, groove, hip hop, funk e muita personalidade. E isso fica ainda melhor quando a gente descobre o nome do álbum, o Ara Groove Trick, que traduzindo ao pé da letra seria algo como que truque incrível. Mas eu acho que a palavra groove vai muito além disso, porque groove transmite aquela sensação de molejo, de vontade de mexer, tá ligado? Que você mexe a cabeça, bate o pezinho, mexe o corpo, fica todo... tá ligado? E no anime não é só a bateria ou o baixo que faz isso, é a forma como todos os instrumentos se comunicam entre si. E praticamente todas as faixas de Aigir são assim. Por isso que o nome e a capa do álbum representa perfeitamente o mundo de Aigir e a estética da trilha sonora. Bem, pra quem não assistiu Aigir, eu vou dar uma resumida rápida no anime só pra vocês terem noção. Aigir se passa no Japão e a gente acompanha a história de Ikki Nanami, um adolescente que descobre o mundo dos Air Tracks, que são patins motorizados usados para fazer manobras, disputar corridas e participar de batalhas entre equipes. E essas equipes são conhecidas como Storm Riders e elas funcionam quase como gangues. Cada um domina um território, tem disputa de poder que muitas vezes acaba resolvendo na porrada, tá ligado? Em cima do patins mesmo, os caras tá andando de patins e saindo na mão e foda-se, é muito foda. E ao longo da história, Ikki cria sua própria equipe, os Kogara Sumaru, e começa sua jornada para alcançar o título de Rei dos Céus. Só por essa pequena descrição já dá pra imaginar mais ou menos o visual que o anime tem. E o melhor jeito de mostrar que esse anime teria uma trilha sonora incrível é pela abertura. A música se chama Shen, da banda Baekhyun, que pra mim é uma das melhores aberturas de todos os animes. E o mais interessante é que ela foi composta pensando no anime, não necessariamente pra contar a história dele, mas pra transmitir exatamente a sensação que Aigir queria passar. E eles acertaram em cheio. A música é bem parecida com o Nu-Metal, essas músicas dos anos 2000. Aliás, todo o Aigir é como se transportasse a gente pra essa época. E a letra basicamente fala sobre isso, como as pessoas colocam você dentro de uma jaula,
dentro de uma ideologia que criam pra você. Não necessariamente precisa ser pessoas que colocam você dentro dessa jaula. Pode ser você mesmo, se privando de fazer o que você mais sonha. E a música te incentiva a quebrar essas correntes, abrir suas asas e voar até um céu azul. Tem até uma frase na música que é: esse é o sinal para você voar para o mundo azul. Não tem topo ou fundo, então você precisa agarrar o céu. E isso é literalmente o anime, tá ligado? Porque no anime a gente vai ver muito essa relação com o pássaro, com o céu. Até o próprio protagonista, ele é um corvo. Mas no fim das contas, a abertura resume perfeitamente o que Aegir quer transmitir, que é a liberdade. E tudo isso se conecta perfeitamente com a estética do anime. Aegir teve muita inspiração em Jet Set Radio, tanto que o compositor é até o mesmo. Então, muito daquela vibe que vemos no jogo também está presente no anime. Aegir tem alguns estilos, como street, edge, underground, mas o mais forte mesmo é o Shibuya Punk, que é basicamente uma estética que surgiu no final dos anos 90 e o início dos anos 2000 para retratar uma visão estilizada da cultura urbana de bairros como Shibuya, popularizado principalmente por jogos e mangás, como Jet Set Radio e The Concrete Treat. Não faço a menor ideia se é assim que pronuncia. E no estilo a gente tem a mistura de vários elementos, como moda de rua japonesa, o estilo punk, o estilo do hip hop, a gente tem o estilo urbano, é uma mistura louca de várias coisas, criando um visual vibrante e caótico. E musicalmente acontece a mesma coisa. A gente tem rock, hip hop, funk, drum and bass, música eletrônica e vários outros estilos que convivem no mesmo lugar. E tudo isso reforça ainda mais toda a liberdade, velocidade e personalidade que Aegir quer passar. Então, antes mesmo da gente ouvir a trilha sonora, a própria estética do anime já fala como que vai soar a música desse universo. Agora sim, vamos falar da trilha sonora. Uma coisa importante de dizer é que todas as músicas de Aegir são background music, ou seja, elas não contam uma história por conta própria e nem tentam ficar explicando o que tá acontecendo na cena. Então a gente não precisa ficar quebrando a cabeça, tá ligado? Pra entender a música. O papel delas é outro. Elas existem pra reforçar ainda mais a identidade daquele universo. Mas é claro que elas passam sentimento e passam muito. Mas antes de eu falar disso, eu quero mostrar como essas músicas funcionam, porque é exatamente aí que mora o segredo da trilha sonora de Aegir. Na música Put Too Much, logo no começo já entra uma guitarra funk, que acompanha basicamente a faixa inteira. Junto dela aparece um slap bass, que é uma técnica muito usada no funk, que deixa tudo mais groovado, mais... tá ligado? Que acontece basicamente quando ele bate na corda em vez de tocar assim, né? Ele dá uma lapada na corda. E a bateria lembra bastante breakbeat misturado com drum and bass, não tem como saber ao certo, tá ligado? Mas é uma mistura louca. E só com esses poucos elementos que eu citei já fazem você put your hands up, tá ligado? Mas não para por aí. Durante a música aparecem vários efeitos sonoros, como impactos, ruídos, que são basicamente FX. Como o som da sirene, que provavelmente você deve ter percebido na música, né? Que faz a gente imaginar ainda mais que a gente tá ali no meio da rua, tá ligado? E também tem a marca registrada da trilha sonora de Aegir, que eu tenho certeza que você percebeu, que são os vocais que ficam repetindo durante a música. E eles ficam repetindo várias vezes put your hands up, que é, né, põe as suas mãos para cima. E, mano, muito foda, junto com a sirene e a velocidade, tá ligado, da música. É como se a gente estivesse fugindo da polícia. A polícia, pô, mão na cabeça, e você correndo de patins pra lá e pra cá, tá ligado? Muito foda, velho. E tem muito disso no Aegir, eles fogem da polícia no anime, tá ligado? Então, perfeito. Isso resume muito bem a obra. As músicas parecem um caos, mas um caos totalmente organizado. Mesmo com muitos elementos que estão acontecendo ali durante a música, eles não parecem desconexos um com o outro. É como se eles tivessem todos eles na mesma caixinha ali, bonitinho. Analisar a trilha sonora de Aegir é um pouco difícil, porque as músicas ficam constantemente mudando durante, tá ligado? Então eu vou pegar a parte principal das faixas e analisar elas. Tem uma coisa que chama atenção logo de cara quando você escuta a música do anime, que são as basslines fodas.
Edgeways é um ótimo exemplo disso. Aqui, o baixo é a parte principal da música, mas o mais interessante é que ele nunca fica sozinho. Conforme a música vai evoluindo, outros instrumentos entram e assumem o protagonismo por alguns segundos e depois dão um espaço para um outro elemento. É como se cada elemento tivesse o seu momento para brilhar. O groove absurdo dessa música também vem da bateria, que lembra bastante uma bateria de drum and bass. Depois entra os sintetizadores e efeitos eletrônicos. E esse baixo groovado e muito foda está presente em quase todas as faixas. Às vezes ele é principal, igual aqui, e às vezes ele fica mais atrás. E eles aparecem de vários tipos, como slap bass, o bass normal, synth bass e vários outros. Esses baixos são muito importantes nas músicas. São eles que dão a maior parte do groove e do movimento que a gente tem na trilha sonora. O baixo como protagonista também aparece em Sky Too High, que tem um baixo synth e um slap bass misturado com guitarras distorcidas que fica simplesmente muito foda. Mas vamos para os próximos elementos, não fico o dia todo aqui. Um outro elemento muito forte no anime são músicas eletrônicas ou partes eletrônicas, e elas fazem todo sentido na trilha sonora, porque o estilo do anime é Shibuya Punk, e Shibuya Punk bebe bastante de algo mais futurista, e os sintetizadores, eles estão aqui na trilha sonora para representar isso. Let Me See Your Love é um ótimo exemplo disso. Aqui praticamente tudo vem da música eletrônica. A bateria, o baixo, o sintetizador, até a forma como os vocais são tratados dentro da música. Os synths ficam pulsando junto com o kick, criando aquele sentimento de movimento que a gente vê em muitas músicas eletrônicas. Eu confesso que essa não é das minhas trilhas sonoras favoritas do anime, mas ela mostra muito bem como os elementos eletrônicos fazem parte da identidade sonora de Air Gear. Mas nem todas as faixas são como a Let Me See Your Love, que é basicamente música eletrônica mesmo. Normalmente os elementos eletrônicos, eles estão ali mais de fundo, só dando aquela estética, aquela preenchida na música. Um ótimo exemplo desses elementos eletrônicos mais de fundo é em Skygrinder. A bateria é relativamente simples, o baixo fica mais discreto e o sintetizador assume o papel para criar toda a atmosfera da música. Mas mesmo assim, não chega a ser uma música eletrônica mesmo. E esses sintetizadores, às vezes eles fazem a base, outros eles fazem melodia, e eles estão sempre entrando e saindo das tracks. E quando eles se misturam com as guitarras funk, nossa senhora, cara, isso aqui é absoluto cinema, tá ligado, da música. Como em Love Sensation, a guitarra funk faz todo o groove, enquanto os sintetizadores fazem a base ali, dão um corpo pra música que fica muito foda. Até os próprios vocais seguem essa ideia, com muitos efeitos e processamentos. E é justamente essa mistura de elementos orgânicos com elementos eletrônicos que fazem a trilha sonora de Air Gear ser tão mágica, tão diferente. Agora vamos falar da parte mais marcante da trilha sonora, que é um elemento que eu tenho certeza que todo mundo percebeu, que são os vocais. É impossível ouvir Air Gear sem reparar neles, tá ligado? Eles aparecem praticamente em todas as músicas. E neles temos alguns tipos de vocais, como os vocais normais, que são basicamente um sample de uma outra música, ou um vocal cantado mesmo, que pode ser seu, tá ligado? Como em Too Blind to See, que temos um vocal cantado normal. O diferente dele é que ele tem autotune, tá ligado? E isso é uma coisa legal, porque a gente meio que tá acostumado com o autotune, né? Só que o autotune, ele dá um sentimento muito futurista, muito eletrônico pra música. E o segundo tipo é os vocais chopados. Esse provavelmente é o recurso mais característico da Host. E a ideia é bem simples. Você pega uma palavra ou uma sílaba, tanto faz, e basicamente repete ela várias vezes, criando uma forma rítmica. Em vez de ela servir apenas como voz, agora ela vai servir como um instrumento rítmico da música, como em Rock from the Bottom, que ela repete o uou! E essas repetições você pode fazer com qualquer parte do vocal, mas quase sempre fica legal quando você pega a sílaba e repete, tipo, vá, 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 vô, 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 ia, ia, ia,
tá ligado? Sempre fica legal. E daí a criatividade manda. Você pode colocar vários efeitos, como delay, reverb, qualquer um que você quiser, tá ligado? Você pode alterar a velocidade, alterar o pitch, e tudo isso transforma um vocal simples em um instrumento musical. Não que o vocal não seja um instrumento musical, né? E na minha opinião, esse é um dos segredos do Hideki. Os vocais não ficam separados do instrumental. Eles conversam com todos os outros elementos da música, que no fim faz todos eles parecerem que fazem parte do mesmo ritmo. Um outro elemento indispensáveis são as guitarras. Basicamente, existe dois tipos de guitarra que aparecem o tempo todo. A primeira é a guitarra rock, que normalmente ela faz a base da música ali com power chords, mas em algumas faixas ela assume o papel como guitarra lead também, fazendo a melodia. Mas pra mim, a verdadeira estrela da trilha sonora de Erguir são as guitarras funk, que é simplesmente muito foda, não tem como, cara. Essas guitarras, elas dão, tipo assim, outra vibe pra música. E daí temos guitarras funk, que fica mais de fundinho, que se você não prestar atenção, talvez você nem perceba ela na música, mas você sente o groove. Já em outras músicas, ela vira o protagonista. E ali, ela basicamente conduz a música inteira. E o mais legal da guitarra funk é que ela não precisa ficar tocando um monte de acordes ou fazendo solos mirabolantes, tá ligado? O objetivo dela é criar um ritmo, fazer o groove, fazer o... tá ligado? A bateria também merece um destaque, né? Ela nunca segue um estilo único. Em uma mesma trilha você pode encontrar bateria de hip hop, de rock, drum and bass, bateria eletrônica e até elementos acústicos todos misturados. E não é só os ritmos que mudam, os próprios timbres também mudam o tempo inteiro. É muito comum uma música começar com uma batida e alguns segundos depois incorporar elementos de um outro gênero. Só que o mais impressionante é que essa mistura, essa troca não parece forçada. Você tá ouvindo rock e de repente drum and bass e logo depois aparecem elementos eletrônicos e tudo continua fazendo todo sentido. Os compositores conseguiram criar uma maneira de fazer todos esses elementos são opostos se misturarem perfeitamente. E sem contar os scratches, os efeitos de DJ e efeitos sonoros, que eu não vou dar tanta ênfase assim, senão fica muito grande o vídeo, né? Mas no fim das contas, é toda essa mistura que faz a identidade da trilha sonora. A gente tem rock, hip hop, funk, drum and bass, eletrônica, samples, vocais, baixos, guitarras e o elemento principal, o groove, que está presente em todos os elementos. Separados, eles parecem que não tem nada de especial, mas quando todos eles trabalham juntos, eles criam uma das trilhas sonoras mais fodas que eu já ouvi na minha vida. Tudo isso que eu citei durante o vídeo é a fórmula que faz a trilha sonora de Erguir ser tão única. As tracks parecem um caos à primeira vista, a gente tem um monte de gênero, um monte de elementos, as músicas são rápidas, nosso corpo não consegue ficar parado, a mixagem parece um caos também, mas não é. Mas quando você presta atenção, você vê que tudo se encaixa, é literalmente um caos organizado. E pra mim isso representa perfeitamente a ideia de Erguir. Mas como eu disse, a trilha sonora do anime não tem interpretação na cena, mas elas passam os sentimentos que a cena quer passar, como em Overcoat. Essa é provavelmente a música que mais toca durante o anime, e ela aparece principalmente em momentos de reflexão, de esperança e superação. É uma faixa mais calma, puxado ali pro hip hop lo-fi. Ela me lembra bastante as músicas do Nujabes, tá ligado? Toda vez que essa música toca no anime, é como se ele desse uma desacelerada e a gente ficasse mais calmo e conseguisse pensar melhor junto com os personagens. Mas no anime a gente também tem momentos engraçados, e aí que entra Dum Da Down. Essa música passa uma sensação totalmente diferente. A gente tem um baixo muito brincalhão ali. Os vocais repetidos deixam tudo mais descontraído quando você ouve o dam, 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 tá ligado? Não tem como levar a cena a sério. Agora, quando o anime quer criar uma tensão, eles usam Vertigo High. A música cria uma expectativa muito antes de um personagem falar qualquer coisa. E também temos músicas para momentos darks, como a Four Pipe Dreams.
toca quando aparecem os vilões pela primeira vez. E quando eu ouvi essa música, eu fiquei de cara, mano. Cara, que bizarro. Essa música é muito boa. E tem uma coisa que eu percebi só quando eu terminei de assistir um anime, que é, não tem trilhas sonoras tristes. Claro, existem momentos calmos e reflexivos, mas aquela trilha sonora que te faz chorar, tá ligado? Simplesmente não tem. E isso faz todo sentido em Air Gear. O anime não é um anime sobre tristeza, e sim sobre liberdade, sobre sonhar alto, sobre tentar alcançar o céu, que parece impossível. A trilha sonora acompanha a ideia do anime do começo ao fim. Bem, eu já esperava que Air Gear ia ter muita música, porque o criador adora música. Ele faz umas artes misturado com música ali, que é simplesmente muito foda. E isso é legal que no anime, a gente sempre tá ouvindo alguma coisa. O anime nunca tá só com as vozes, tá ligado? Só com os sons de fundo ali. Não, sempre tem música. Isso é muito legal. E o legal é que todos os elementos que eu citei durante o vídeo, eles têm groove, tá ligado? Eles conseguiram colocar groove em todos os elementos, mano. É muito foda. Você não consegue ouvir as músicas e nem assistir um anime sem ficar assim, ó. Tá ligado? É muito bom, mano. E eu sei que muitas pessoas não conhecem Air Gear, por isso que eu evitei ao máximo dar muitos spoilers aqui, mas se você não assistiu, assiste. Assiste que é pedrada. Em questão de história, é meio fraquinho, não vou mentir. E tem uns negócios que é meio chato, tipo Eight, tá ligado? Do nada, os caras ficam metendo, zaralhando, tá ligado? Mas é muito legal. O anime é muito estético, muito bom. E tem no YouTube pra você assistir, são 26 episódios, é rapidinho, tá ligado? Nos fim das contas, essa é uma das trilhas sonoras mais estilosas que eu já ouvi na minha vida. Ela tem atitude, ela tem personalidade, ela cria o seu próprio mundo. E a trilha representa perfeitamente o espírito de Air Gear. Talvez seja por causa disso que depois de 20 anos ela continua soando tão diferente de qualquer outra. Mas bem, agora fiquem com a track que eu fiz inspirado em Air Gear. E foi isso. Obrigado.